Bom, pessoal, a gente já viu que o nosso browser interpreta o HTML como conteúdo a ser exibido na nossa página web. O CSS vai ser interpretado como a forma de exibir esse conteúdo, tá? Então, a gente já viu o style.css, arquivo externo, e para a gente entender como trabalhar com o CSS, a gente vai criar um exemplo básico aqui com alguns elementos para a gente ir formatando. Nesse módulo, a gente vai trabalhar com aulas mais práticas para que a gente entenda cada elemento, o que eles fazem e quais utilizar. Então, vamos criar uma estrutura HTML aqui para que a gente possa formatar e ir vendo os elementos, tá? Primeira coisa, div ID conteúdo, tá? Então, essa div ID vai ser o nosso seletor, o nosso bloco. Vou deixar comentado aqui que vai fechar o conteúdo, tá? Para a gente saber onde começa e onde termina esse seletor. Ok? Depois disso, dentro a gente vai ter aqui um H1, tá? Vou botar dentro aqui também escrito H1, para a gente saber que essa é a representação do H1. Vamos botar assim, ó, H1 título, tá? A gente vai ter também o H2, que vai ser o nosso segundo cabeçalho. Vou botar H2, nosso subtítulo. Vá fazendo aí também. Se você está vendo a aula a primeira vez, aconselho que você assista toda a aula, depois você recria, assistindo uma segunda vez, vai recriando para aprender legal, tá? Depois eu vou dar um Enter aqui, mais um Tab, e vou criar um parágrafo, nosso parágrafo, tá? Representado por P, então. Então vamos seguir o nosso padrão aqui, ó. Vamos botar assim, P, tracinho, resumo do artigo. Então, o nosso parágrafo de resumo. Depois eu vou botar aqui um parágrafo novamente e vou abrir um em. A gente já viu o que cada elemento faz, para que serve, então eu não preciso estar repetindo aqui. A gente vai botar aqui texto representado por. Vou dar um espaço e vou copiar isso aqui, ó. A gente vai botando nos exemplos, tá? Que então é em, né? Depois vamos ter aqui o fechamento do parágrafo. Vou abrir um terceiro parágrafo representado com o strong. Colei aquele texto ali e só troco aqui strong, então. Aí depois de ter esses elementos, a gente pode ter aqui também um link. Vamos lá. ahref, link cego. Title, link cego. Vou botar aqui o A, que é o nosso seletor, é o A. Link cego, tá? E aí a gente continua então, para a gente fazer todos os exemplos certinho dos nossos seletores, div class, que é um outro tipo de seletor, vou nomear de formato, ok? Fechei a div, comento fechamento. Sempre que a gente trabalhar com div, a gente vai comentar o fechamento para saber o posicionamento certo da abertura e fechamento dela, tá? E dentro eu vou criar um novo P. Então, P, tracinho, texto representado por P dentro da class formato. E fecho o meu parágrafo, ok? Então, a gente tem aí toda a nossa representação em elementos HTML para a gente formatar. Tendo o nosso exemplo criado, a gente vai ver a estrutura agora do CSS, tá? A gente tem duas maneiras corretas de trabalhar com CSS e a gente vai estar vendo agora. O que a gente fez na aula passada? A gente pegou um link href style.css, stylesheet txt.css. Isso aqui puxa externamente o arquivo de formatação. Por que a gente usa desse jeito? Imagine que você tem um site de um cliente seu que tem aí 50 páginas PHP e você utilizou a formatação dentro do seu arquivo HTML, tá? Quando você quiser alterar, seu cliente pediu para você alterar a cor de um link ou a cor de um título, você vai ter que abrir todas as páginas, uma por uma, para poder corrigir isso. Tendo o estilo feito numa folha externa, você abre apenas o style.css e vai alterar todas as páginas. Aí você diz, pô, Robson, mas eu tenho uma página que cada arquivo eu quero um background diferente. A gente sabe que todo arquivo HTML ele é interpretado de cima para baixo, né? Então, se você botar o style.css, fizer toda a formatação dentro do style.css e após ele criar uma formatação, a formatação válida vai ser após, tá? Então, no meu index, por exemplo, eu quero o background vermelho. Em outra página eu quero o background azul e o padrão vai ser o background preto. O background preto será aplicado dentro do style.css e a página que você quiser alterar, você vai lá style, type text css, fechou
e fechou o estilo. E é aqui dentro que você vai formatar esse seu primeiro estilo. Por exemplo, body, que vai pegar aí o corpo do seu HTML, vai ter o background vermelho. Então, logo na sua home, né, na sua home page que tem esse estilo aqui, ele vai ter o background vermelho. Vamos ver aqui no nosso exemplo, ó. Tá aí, tudo vermelho já com nossos exemplos aqui, né? A gente não vai trabalhar assim agora, depois a gente vai vendo os exemplos disso. Agora, então, a gente vai trabalhar no padrão. O padrão é o formato estar aqui dentro. Quais são aqueles dois tipos de estilo que eu comentei? Você tem como trabalhar com CSS lado a lado ou um elemento acima do outro. As duas maneiras estão corretas, tá? Não tem interferência com o padrão web ou como o browser vai ler isso, ele vai ler da mesma forma, o que vai interferir no modo de você se organizar no seu código, de você ver um modo melhor de trabalhar. Eu gosto de trabalhar em linha, porque eu acho que fica bem mais organizado, mas eu vou dar os dois exemplos aqui, você escolhe como você quer trabalhar no seu projeto, tá? E vai trabalhando já do modo que você prefere. Qual que é o meu módulo? Eu gosto de vir aqui, então a gente tem o comentário, que é aberto aqui por barra e asterisco, né? E fechado por asterisco barra. O que está aqui dentro, gente, não vai ser interpretado, é um comentário apenas. Eu vou botar aqui, ó, corpo do site, inline, tá? O que é o inline? O inline você vai ter, primeiramente, o seletor, vai abrir chaves, colocar o comando, dois pontos, espaço, o estilo, ponto e vírgula, comando, dois pontos, estilo. A gente já vai ver o que significa isso, tá? Então, esse aqui é o... e dois pontos novamente. Sempre finaliza com dois pontos para você não ter problema, tá? Então, aqui é o estilo de trabalhar inline, que é o que eu gosto de trabalhar. Então, eu comento qual o bloco que eu estou formatando e trabalho todo ele em linhas, tá? E a gente tem também o modo de trabalhar com o display um abaixo do outro, tá? Vamos botar aqui, ó, um abaixo do outro. É o mesmo tipo de comando, só que o modo de trabalhar vai ser o seguinte: seletor, abre aqui, enter, comando, dois pontos, estilo, ponto e vírgula, enter, comando, dois pontos, estilo, ponto e vírgula e fecha. Das duas maneiras estão corretas, tá, gente? Eu prefiro trabalhar da primeira maneira porque o nosso código fica mais organizado. Você consegue visualizar melhor, encontrar melhor os elementos caso você precise alterar, tá? Imagine que você formate um site inteiro com o seletor dessa forma, um abaixo do outro. Você vai ter aí um arquivo imenso, né? Muito extenso. E aqui não, você consegue aí em 4 linhas fazer o que você faria aqui abaixo em 30 ou 40 linhas, tá? Então eu vou trabalhar dessa forma. Se você quiser trabalhar um abaixo do outro, basta fazer aqui. Comando, estilo, dá um enter e próximo comando. Tá? No nosso caso aqui, no meu caso, eu vou estar trabalhando inline. O que é o seletor, gente? Tá? O seletor do CSS é aquilo que a gente explicou antes. É o div conteúdo, o H1, o H2, tudo isso aqui são seletores. E o seletor ele serve exatamente para isso, para selecionar o elemento a ser formatado. Então a gente tem aqui no nosso exemplo div id conteúdo. Como é que eu vou utilizar isso aqui? Como é que eu vou selecionar isso aqui? Eu vou vir aqui, botar um jogo da velha. O jogo da velha significa que é id, tá? E vou escrever conteúdo, ok? Vamos dar uma abertura aqui, eu vou botar alguns elementos para a gente ver a formatação funcionar. Então eu vou botar que ele tem um background azul, ok? E ele vai ter também um border de 5 pixels sólido na cor preta. E vou fechar aqui. Perceba que eu botei um abaixo do outro para a gente entender melhor, ok? Vindo aqui no nosso HTML, a gente já vai perceber a mudança aí, ó. Tá aí o nosso box, o nosso div conteúdo, que no nosso HTML está envolvendo todo o nosso conteúdo, né? O que eu quero fazer aqui ainda? Eu vou botar aqui um widget, que significa largura, de... pode ser aí 650 pixels, e vou botar também um padding de 10 pixels, ok? Vamos vir aqui. Perceba que a gente tem aqui um espaçamento já de elementos, tá? Isso aqui é padrão, a gente vai ver como tirar isso também. F5 para atualizar. Tá aí a nossa div. O que eu quero fazer aqui?
tem um seletor que ele é global. Como é que é esse seletor global, gente? Você vem aqui em cima, bota ali uma estrelinha, tá? Abre, e aqui você está selecionando todos os elementos. Ele seleciona qualquer elemento dentro do seu site com isso. Vou botar aqui que tem margin 0, tá? E padding 0. Perceba que aqui eu estou trabalhando inline. É assim que a gente vai trabalhar no nosso site, tá? Então já vou deixar inline aqui para a gente já não ir se perdendo, tá? Então deletezinho, espaço para o próximo elemento, né? Que vai mudar de um para o outro, aqui em vez de um enter você vai dar um espaço em cada elemento, né? E ponto e vírgula. Então dessa maneira a gente está trabalhando inline, ok? E agora, gente, a gente já tem o nosso conteúdo formatado, a gente já aplicou um margin 0, um padding 0 para resetar o nosso documento. Ao dar um F5, você vai ver que ele vai colar lá, ok? E ele já tira aí a formatação de alguns elementos aqui que estavam espaçados, ok? Vamos formatar então o resto da nossa classe. A gente já viu como pegar o conteúdo, né, formatado por ID. Mas aqui embaixo a gente tem uma classe chamada formato, div ID, div class. Como é que eu vou atacar essa classe aqui? Tá? A classe, ao invés de você botar o joguinho da velha, você vai botar um ponto, formato. Vamos botar aqui um padding de 5 pixels e um background branco. FFF, ponto e vírgula, fechei o meu formato. Vamos ver no nosso HTML, a gente está formatando então a div formato, a div class formato, que é atacada com ponto formato. Outro exemplo bem interessante, vou pegar essa formato aqui. Bom lembrar que div ID não pode ser repetida no site, tá? Se você tiver uma div ID conteúdo, você só pode ter essa ID conteúdo. Ela é um identificador único. Já o class você pode repetir, tá? Então você nunca vai poder criar aqui uma outra div ID conteúdo. Você vai ter que mudar esse nome. Esse nome é você que dá, não tem restrição. Bote como você achar melhor para se organizar, tá? Geralmente a gente bota o nome sidebar direita, sidebar esquerda para saber qual elemento ela está formatando, tá? E a formato, como é uma class, a gente pode atacar ela novamente sem problemas, ela pode ser repetida, tá? O que vai acontecer aqui, gente? Ela vai criar um outro formato fora da nossa div, tá? Vamos vir aqui novamente para a gente ver melhor o nosso exemplo e vamos botar que a formato vai ter um background diferente, um background vermelho. Até vou pegar um vermelho um pouco mais fraco, quase um rosa aqui, para a gente poder visualizar bem, ok? F5 para atualizar. Olha só, as duas divs pegaram o mesmo formato. Agora eu quero uma div class, essa class ela pode ser uma filha, tá? Uma div filha dessa ID. Então eu vou poder formatar essa class diferente. Como é que eu vou fazer isso? Essa formato vai estar dentro da conteúdo. Então eu estou formatando o identificador conteúdo e aplicando esse formato a class, que está dentro da minha div conteúdo. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar, e agora só a formato que está dentro da conteúdo foi atacada pelo CSS. Tá? Então aqui você está pegando uma filha. O mesmo você pode fazer com qualquer elemento. Por exemplo, o parágrafo, né? Vamos até fazer aqui outra. Conteúdo P. Tá? O nosso seletor aqui é o parágrafo. Todo elemento é selecionado por si só. H1, H2, parágrafo, tá? O H1 vai ser H1 mesmo. Então, todo elemento é selecionado por si só. Então, a gente vai formatar o parágrafo. O parágrafo vai ter uma fonte bold, 15 pixels, Geórgia, e vai ter uma cor, pode ser aí um vermelho também. Vamos pegar aqui um vermelho um pouco mais forte e vou fechar. Vamos lá novamente atualizar. Olha só. Esse parágrafo aqui foi formatado. Por quê? Porque ele está dentro da div conteúdo. A gente também tem um parágrafo aqui. Agora eu quero dizer que todo parágrafo vai ter essa formatação. Eu vou atacar só o parágrafo. Então eu não estou atacando a filha do conteúdo. Não importa onde esse parágrafo estiver, ele vai ter aquele formato. Ó. Todos os parágrafos pegaram. Mas eu não quero que o parágrafo de dentro esteja essa cor vermelha. Então eu posso fazer o quê? Conteúdo, espaço, parágrafo, vai ter uma cor azul, ou vamos pegar um branco aí, que está lá dentro, né? Então, apenas o parágrafo interno vai ter essa cor branca. E ainda eu posso fazer o seguinte, eu tenho a filha,
né, a formato. E como o meu background na minha formato já é um vermelho, eu não quero que esse parágrafo de dentro da formato seja vermelho. Então eu posso vir aqui, atacar novamente o conteúdo na div formato e eu quero pegar o seletor parágrafo para botar aí uma cor nele que vai ser preta. Então a gente atacou o parágrafo dentro da classe formato que está dentro da div parágrafo, tá? Então você tem aí várias formas de estar trabalhando. O H1 pode ser também atacado aqui, mas geralmente você vai fazer o quê? Você vai ter o seu reset, tá? E você vai vir aqui e atacar o H1, vai atacar o H2. Vamos fazer aqui uma formatação rápida, ó. H1 vai ter uma fonte bold, 18 pixels, Tahoma, cor pode ser aí um cinza, ok? Vou copiar aqui, ó, H1, H2, e aí você pode continuar, H3, H4, H5 até o H6, tá? O H2 vai ter 14, mesmo fonte, só que ele vai ter aí um pouco mais clara a nossa fonte. Também vou dizer que ele vai ter um margem cima, baixo, 0, direita, esquerda, 0. Então, 0 total, né? Margem 0, e aqui também vai ter um margem 0, ok? F5 para atualizar. Tá aí a formatação do nosso H1 e do nosso H2. O nosso parágrafo a gente já pode mudar aqui. Deixa eu tirar aqui e pegar esse parágrafo. O nosso geral, tá? Que é assim que a gente pode utilizar. E o parágrafo vai ter um 12 pixels, não vai ser bold. Ele não vai ter esse bold. Ele vai ser um verdana. Vamos pegar aqui um verdana. E vai ter uma color, que eu gosto muito de fazer isso. Em vez de pegar o preto lá, ó, pegar o primeiro mais cinzinho aqui que dá uma suavizada, deixa mais clareando o nosso texto, tá? Uma coisa que é interessante sempre ter no parágrafo, o margem, cima, baixo, 10 pixels, direita, esquerda, 0. Porque assim ele vai selecionar o parágrafo como um parágrafo mesmo e dar mais passada, né? Todo parágrafo, num texto, em qualquer texto, vai ter sempre aí um espaço um do outro, ok? Aí a gente tem o link. Como é que a gente vai atacar o link? O link é assim, ó, gente. Ele tem o A, que ele vai atacar todos, mas ele tem o A, link. O A link, ele vai atacar apenas o link não ativo. Vamos botar aqui, ó, color vermelho. Então, o nosso link vai ser de cor vermelha. F5 para atualizar. Perceba que ele não alterou nada. Por quê? Porque eu cliquei nesse link já. Tá? Eu já havia clicado nesse link. Se eu vim aqui no source e alterar aqui o link, ó, botar aqui um link cego para link, eu já não vou ter clicado nele. Então ele vai ficar aquele vermelho. Tá? No momento que eu clico, esse link foi visitado. Como é que ele é interpretado aqui? A, visited. Ele vai ter uma cor, vamos botar aqui um vermelho mais forte. Tá? Agora sim, no momento que eu utilizar esse link, ó, ele ficou preto, né? Vamos ver o porquê. Ah, tá. Eu botei preto aqui, tá, gente? Fui botar o vermelho e cliquei no preto sem querer. Vamos pegar aí o nosso vermelho mais forte, aí, mais vivo, para a gente fazer a nossa interpretação. Então, esse link ele já foi visitado. Ele trocou de cor por mim. Ok? Eu tenho mais o elemento chamado A, hover, que vai ser quando eu passar o mouse. Vamos botar aqui um fonte, o Weight Bold. Ok? Então, a gente está pegando todos os seletores aí. F5 para atualizar. Quando eu passar o mouse, ele vai ficar em negrito. Olha só. E a gente tem ainda o Active. O Active é exatamente quando você clica nele, tá? Que ele vai mudar. Como é que é atacado? A Active, que vai ter aí, vamos botar um color bem diferente para a gente poder perceber essa alteração. Vamos pegar aqui um verde bem vivo, tá? Então, no momento que eu clicar no link, ele tem que ficar verde, que é o Active. Olha só, cliquei, ele fica verde. Todos esses elementos são para você formatar. Você pode fazer uma formatação bem bacana para cada elemento. Qual o modo que a gente vai utilizar? Vou utilizar atacando apenas A, tá? Que é o modo padrão que você utiliza, fica bem mais bacana. Obviamente que dependendo do trabalho, você vai atacar todos os elementos e vai formatar um por um para ficar aí um trabalho legal, né? Mas eu utilizo assim. Quando for link, vamos botar aí color com azul bem clarinho. Vamos botar uma fonte 12 pixels Tahoma. Tá? Já tenho a cor e já tenho a fonte. Vamos lá ver como é que ficou. F5 para atualizar.
tá aí, ó. Tá aí o nosso link. Perceba que ele não tem efeito nenhum e ao clicar, mesmo utilizando o link, ele não troca agora de cor, porque ele está atacando todos os elementos aqui, ok? Ele está atacando o aVisited, o aHover, o Active, todos estão sendo atacados apenas pelo A, tá? Mas eu quero um efeito quando eu passar o mouse. Então eu vou dizer que A, hover, não vai ser alterado pelo aquele A. Por mais que ele esteja atacando todos os elementos, quando eu botei o hover abaixo, eu estou alterando o hover. Então eu boto aqui um text decoration none, e ele já vai ter um efeito apenas quando eu passar o mouse, tá? F5 para atualizar. Ó, passei o mouse, ele perde a borda embaixo. Para finalizar nossa aula, então, os seletores são os elementos HTML. O comando vai ser qual elemento você vai estar atacando, se você vai estar atacando um background, um text align, uma borda, uma margem, e o estilo é aquilo que você vai aplicar a esse comando, ok?